Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por saudar de uma forma calorosa a CGTP, o seu Secretário-Geral, Armando Carlos, esta é a primeira vez que venho à Comissão enquanto Secretário-Geral, saudar a CGTP, na figura do Sr. Secretário-Geral, e os restantes membros da Comissão Executiva, esta que é a maior e a mais representativa central sindical dos trabalhadores portugueses e a mais coerente, diga-se de passagem. É curioso ouvir estes argumentos sempre falaciosos, não diria, até mentirosos, de que esta coisa que a CGTP nunca assina nada, não é? E que não tem, nunca chega a nenhum acordo na concertação social, mas importa aqui fazer a denúncia pública para que exista registro. E verdade é que a CGTP, por exemplo, chegou a acordo relativamente ao salário mínimo nacional, e o que nós vimos foi um total desrespeito sobre aquilo que foi acordado. E ainda hoje está por cumprir aquele acordo de concertação social. E, portanto, dizer que não se assina, que a CGTP não assina aquilo que é positivo para os trabalhadores, é uma mentira descarada que visa atacar a central sindical de uma forma ilegítima e inaceitável. Nós queríamos, relativamente aqui às questões do Código de Trabalho, dar uma nota de concordância com os factos e a argumentação exposta pelo Secretário-Geral da CGTP, valorizar muito os pareceres que nos foram entregues, que são de grande relevância e utilidade, e partilhamos esta análise, que esta alteração ao Código de Trabalho é um profundo retrocesso na legislação laboral. Nada tem a ver com o déficit ou com a dívida, apenas tem a ver com o agravamento da exploração. E, portanto, utilizando o pacto de agressão e todo um conjunto de mentiras em torno daquilo que é a legislação laboral, promove-se uma alteração para pior da legislação laboral que visa facilitar a concentração da riqueza, agravar a injustiça desta mesma distribuição e agravar a exploração de quem trabalha. É esse o mote e o objetivo de uma alteração à legislação laboral. Não vai resolver nenhum dos problemas do nosso país, antes pelo contrário, vai-nos provocar ainda mais endividamento e mais aprofundamento das injustiças. Nós, alguns aspectos que queríamos destacar como gravosos desta alteração à legislação laboral e procuramos que não existe uma única medida que seja mais favorável para os trabalhadores nesta alteração ao Código, por exemplo, com grande relevância, as alterações às comunicações obrigatórias da ACT, que visam criar uma lei da selva e facilitar o incumprimento da legislação laboral. Efetivamente, ao retirar da ACT um conjunto de comunicações obrigatórias, o que estamos a promover é, objetivamente, a facilitação do incumprimento da lei. Porque se deixa de enviar o mapa de horário de trabalho, por exemplo, mais facilmente é permitida à entidade patronal apresentar qualquer tipo de horário que justifique a presença daquele trabalhador ali e, por exemplo, impedir que a ACT se pronuncie e autue aquilo que é violações relativamente ao horário de trabalho. No que diz respeito aos despedimentos, partilhamos aqui o que foi dito. Tornar os despedimentos mais fáceis e mais baratos é o objetivo desta alteração à legislação laboral. Com a alteração às regras do despedimento por inadaptação e a alteração à regra do despedimento por extinção de posto de trabalho, que colocam sérias dúvidas relativamente à constitucionalidade da mesma, importa aqui dizer que, sobre o despedimento por inadaptação, o que se está aqui a colocar é efetivamente deixar na mão do patrão decidir que aquele trabalhador é menos produtivo ou que a sua qualidade do seu trabalho é menor e, portanto, qualidade ou quantidade e que, portanto, é justa causa para o despedimento. Ora, esta argumentação, esta formulação, na nossa opinião, é claramente inconstitucional porque permite à entidade patronal decidir quem despede por razões claramente subjetivas. Pedia também um pronunciamento relativamente às questões do despedimento por extinção do posto de trabalho e a gravidade que esta alteração, no que diz respeito ao despedimento por extinção de trabalho, comporta. Efetivamente, se permitirmos que seja a entidade patronal a escolher dentro da mesma secção ou dentro da mesma unidade qual é o trabalhador a despedir e depois a sua própria entidade patronal é que define os critérios, coloca-se a questão de a entidade patronal poder utilizar este despedimento por extinção de posto de trabalho como um instrumento de repressão dentro da empresa. E isto, para nós, deixa-nos com grandes preocupações e também não temos dúvidas que viola a Constituição, porque os critérios que são fixados para os despedimentos, para a escolha dos despedimentos dos trabalhadores a despedirem em extinção de posto de trabalho, são fixados pelo próprio patrão e, portanto, ele é que tem, como se diz, a faca e o queijo na mão.
Uma outra linha que sempre foi a aspiração do patronato português é a desregulamentação do horário de trabalho. É a imposição de um banco de horas aos trabalhadores que não é negociado, como todos nós sabemos, é o trabalho forçado de mais 7 dias de trabalho por ano, é mais trabalho por menos salário, que é verdadeiramente inaceitável. Colocava aqui uma questão que não é de descurar, que tem a ver com esta questão muito simples. O alargamento e a desregulamentação do horário de trabalho tem impactos brutais na vida das pessoas, na família, na organização do seu tempo familiar e pessoal. Coloca um outro problema, que é o problema do agravamento dos acidentes de trabalho. E, portanto, é ou não verdade que os acidentes de trabalho estão diretamente correlacionados com o alargamento do horário de trabalho? Nós sabemos que há um estudo do próprio Ministério do Trabalho que diz que mais meia hora de trabalho por dia aumenta em 64% o risco de acidente de trabalho. Ora, se isso é verdade, esta perspectiva de desregulamentação do horário de trabalho, esta imposição de um banco de horas, mais 2 horas de trabalho por dia, forçado, sem o acordo do trabalhador e sem o devido pagamento de horas extraordinárias, irá ter como consequência também consequências graves também no que diz respeito à vida e à saúde dos trabalhadores. E depois, Sr. Presidente, rapidamente para dizer o seguinte, fala-se aqui na contratação coletiva e que se respeita muito a contratação coletiva, que há um grande respeito. E como é que a CGTP vê, então, esta questão? Na alteração ao Código de Trabalho, por diferentes instrumentos e por diferentes artigos, revoga-se e eliminam-se direitos que foram acordados, negociados entre as partes. Isto é, há um conjunto de disposições no Código de Trabalho que diz este e outro direito ficam revogados se forem melhores na contratação coletiva. E a pergunta que eu quero dizer, isto é respeitar a contratação coletiva? Revogar por lei aquilo que foi acordado entre as partes? Então as partes não negociaram livremente, não chegaram a acordo relativamente a direitos? Não foi da sua livre vontade instituir e criar um conjunto de direitos que estão na contratação coletiva? Que direito é que tem este Parlamento, respeitando aquilo que é a contratação coletiva, que direito tem este Parlamento de revogar aquilo que foi acordado entre as partes? Nenhum, absolutamente nenhum, na nossa opinião. Por fim, dizer que esta alteração ao Código de Trabalho não resolve nenhum dos nossos problemas do nosso país. Os problemas do nosso país não são os direitos de quem trabalha. Efetivamente, utiliza-se esta questão da produtividade e da competitividade. E aí importa dizer o seguinte, como aqui foi referido, aliás, pela CGTP, Portugal trabalha-se em média mais horas do que no Luxemburgo, que na Itália, Suécia, Noruega, Estónia, Holanda, Espanha, Alemanha, França. Pode-se escolher quase todos os países da Europa, com exceção da Grécia, que curiosamente está na mesma situação, ou numa situação muito idêntica à nossa. E, portanto, trabalhamos mais horas do que a média de qualquer país da Europa. E, já agora diga-se, que a produtividade dos países da Europa, os países com mais produtividade são os que têm horários de trabalho menor. Isto é, o Luxemburgo, a França, ou mesmo a Alemanha, têm produtividades bem superiores àquela que é a portuguesa. E, portanto, esta ligação, dizer que se aumenta a produtividade do nosso país aumentando o horário de trabalho, é uma mentira descarada que importa aqui denunciar. Uma outra mentira é a mentira em torno de, com esta alteração à legislação laboral, vamos criar mais emprego. Olha, o que as sucessivas alterações à legislação laboral nos demonstram, e não é nenhuma opinião, são factos concretos que aqui se demonstram, é que as sucessivas alterações à legislação laboral implicaram aumentos dos picos de desemprego. Isto é, sempre que se alterou para pior o Código de Trabalho, facilitando os despedimentos, o que aconteceu, a história demonstra, é aumento do desemprego, não é a criação de emprego. E essa é uma outra mentira que tem vindo a ser utilizada na discussão do Código de Trabalho, que importa aqui denunciar. E depois há um outro facto que importa aqui deixar em cima da mesa. Trabalhamos mais horas que a média europeia. Temos um trabalho precário, com piores condições, e mesmo assim recebemos os salários piores do nível europeu. O salário mínimo nacional de 485 euros representa 432 euros líquido, abaixo do limiar da pobreza instituído no nosso próprio país. Na União Europeia, o custo por hora de trabalho é de 23 euros e 10 cêntimos. Em Portugal, dados de 2011, que são os últimos que temos, em Portugal, o custo de hora de trabalho são 12 euros e 10. Na indústria são 10 euros e 30. Somos os mais baratos a nível da Europa. Qual é o caminho? É tirarmos para o terceiro mundo, do ponto de vista daquilo que é os salários e os direitos? Para nós, efetivamente, este não é o caminho.
não resolve nenhum problema do nosso país e vão ter aqui na Assembleia da República propostas alternativas que efetivamente demonstrem que o caminho do nosso país não passa por aqui. As sucessivas alterações da legislação laboral que foram feitas por sucessivos governos PSD, CDS ou PS, levaram a mais desemprego, mais endividamento e a mais aprofundamento das injustiças e mais dependência. E nessa medida podem contar aqui o nosso compromisso de lutar em sede de discussão da especialidade com a apresentação de propostas concretas que efetivamente visem combater este caminho que está aqui traçado, que é verdadeiramente inaceitável.